Fraternais orações. E dentre as personalidades do contexto esotérico e espiritualista que já tivemos a oportunidade de estudar aqui em nosso canal Dignos, sublinho a fundadora do Vale do Amanhecer, Tia Neiva, bem como o nosso estudo sobre a fundadora da Sociedade Teosófica em Nova York de 1875, Helena Petrovna Blavatsky, o nosso vídeo estudo também sobre o codificador do Espiritismo, professor Rivail, popularmente conhecido como Allan Kardec, bem como o nosso vídeo sobre o promulgador da lei de Telemann, o mago Aleister Crowley. Também fizemos um estudo sobre a nova era e Krishnamurti. Falamos também sobre Mestre Irineu, fundador do Santo Daime, sobre o grande médium Francisco Cândido Xavier e outras personalidades e contextos nestes nossos estudos sobre a história e a substância da filosofia esotérica. Hoje falaremos sobre Victor Manuel Gomes Rodrigues, mais conhecido pelo seu nome iniciático de Mestre Samael Aun Weor. Mais especificamente, além da sua biografia ou dos principais elementos da sua biografia, vamos falar sobre a magia sexual gnóstica promulgada pelo mestre Samael Aun Weor, que é um ponto de grande polêmica, e o segundo ponto de grande polêmica, que é o fato dele apresentar-se ou ser apresentado como também Buda Maitreya, ou como um avatar da nova era. Vamos falar sobre esses dois aspectos mais ao final deste nosso vídeo. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso 169º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda. E claro, enquanto você acompanha notadamente os pontos aqui posicionados sobre Samael Aun Weor, curta este nosso vídeo, deixe aqui as suas experiências, seus comentários, ao final compartilhe também nos seus grupos espiritualistas. Todas estas vossas ações na prática contribuem para o crescimento e a manutenção deste nosso veículo de comunicação. Pois bem, dignos, Victor Manuel Gomes Rodrigues nasceu exatamente no dia 6 de março de 1917 em Bogotá, na Colômbia. Vamos lembrar que, portanto, ele nasceu ali ainda durante da Primeira Guerra Mundial. Então, quando nasce Victor Manuel Gomes Rodrigues, futuro mestre Samael Aun Weor, nós ainda vamos estar num contexto extremamente conturbado da humanidade, mas igualmente de grande florescimento. Verifiquemos que nesta época a Sociedade Teosófica ainda estava no seu apogeu, como nós afirmamos anteriormente, que foi fundada em 1875, embora já estivesse ali em grandes brigas, e desentendimentos, mas também dentro deste período que o senhor Aleister Crowley vai estar em pleno movimento, a própria Rosa Cruz Amor, que tinha sido fundada também em Nova York pouco tempo antes, isso foi em 1915, pelo senhor Harvey Spencer Lewis, enfim, a Sociedade Cabalística, a Sociedade de Rosa Cruz de Jane Bessan, uma série de organizações esotéricas já estavam em amplo movimento dentro deste contexto. E é dentro desta época que nasce o mestre Samael Aun Weor. Samael Aun Weor foi batizado na Igreja Católica Apostólica Romana, entrou para a escola jesuíta, estudou com os jesuítas, isso em Bogotá, na Colômbia. Entretanto, desde muito cedo, o mestre Samael Aun Weor não se alinhava com os pensamentos, com a teologia e com as práticas, com o modo de vida e de viver a própria vida do catolicismo. Portanto, aproximadamente por volta dos seus 12 anos de idade que ele manifesta um profundo interesse pelo ocultismo, pelo esoterismo, pelo gnosticismo e começa a sua busca pelas livrarias, através dos parcos livros existentes na época e dos contatos diversos que lhe era possível dentro daquele contexto, a
a estruturar a sua caminhada a nível iniciático e a nível esotérico, a partir dos 12 anos, o que é muito interessante, porque para aqueles que têm um chamado, uma vocação para as questões ocultistas, é algo muito comum, justamente esse chamado desde a mais tenridade. Eu mesmo fui também, como já relatei em outros estudos, em outros vídeos aqui para os senhores, tive o meu chamado por volta desta época, por mais ou menos os 13, 14 anos, que é quando eu comecei a conhecer, a estudar, a ler, a frequentar bibliotecas, livrarias, sebos, né? Visto que não existia internet à época e também não tinha condições financeiras para ficar frequentando livrarias. Então, dentro da medida do possível, foi aí que eu comecei a frequentar. Então, deixa aqui nos comentários, em você sendo e se sentindo vocacionado para estes assuntos, a partir de quando, de que idade e de que contexto, resumidamente claro, você começou a estudar as questões ocultistas, a partir de que idade. Mas prossigamos aqui em nossos estudos. Aos 17 anos, consta que ele começou a frequentar uma loja da Sociedade Teosófica, um círculo, um núcleo, uma célula de estudo da Sociedade Teosófica, isto ainda também em Bogotá. E a Sociedade Teosófica começou a trazer para ele de maneira mais ampla, de maneira mais poderosa, contundente, todos estes conceitos esotéricos, místicos e ocultistas. Em 1936, resumindo aqui a biografia de Samael Aun Weor, ele entra em contato com a FRA. Já tivemos a oportunidade de falar sobre a FRA aqui, que foi fundada por volta de 1910 pelo grande mestre Wiracocha, que é Arnold Krumheller, isso também ali no México. Então tem um vídeo aqui que vou deixar na caixa de mensagens sobre as 10 ordens esotéricas mais influentes na história da humanidade. Então vou deixar esse vídeo aqui nos comentários. Quando você terminar este vídeo, em sendo do vosso interesse conhecer sobre esoterismo, ocultismo, ordens esotéricas, sociedades secretas e etc., e principalmente as 10 mais atuantes, assista depois esse vídeo que vai ficar aqui nos comentários. Então ele entra em contato com a FRA, Fraternitas Rosacruciana Antiqua, que já está em movimento, em atuação aqui no próprio Brasil. A sua sede fica ali na Saboia Lima 77, Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu mesmo costumo frequentar bastante a FRA e faço parte da FRA. Então ele começa a entrar em contato com a FRA e amplia os seus conhecimentos sobre Telemann, porque a FRA também traz esses contextos, bem como o seu conhecimento sobre o rosacrucianismo e este esoterismo tanto quanto mais místico, cabalístico, elementos de viés ocidental que a Sociedade Teosófica, por trabalhar mais com a linha oriental, não possui de maneira natural. Então esse contato propriamente com Arnold Krumheller, com o mestre Wiracocha, foi de significativa importância. Ele vai também entrar em contato com aquela que seria sua futura esposa, sua Arnaud Garro, que foi uma de suas iniciadoras, que o iniciou no processo de Dinas, uma espécie de projeção psíquica consciente e no despertar das capacidades interiores. Em 1950 ele publica O Matrimônio Perfeito, que é um livro muito interessante sobre magia sexual. Vou falar sobre magia sexual um pouco mais adiante, mas é nessa data que ele publica O Matrimônio Perfeito, que não é um livro sobre conselhos para uma vida conjugal feliz, mas é um livro que trata sobre a simbologia, a gnose e a prática da magia sexual. Em 1952 ele é preso, né? Isso é um ponto também de destaque, mas ele é preso por curandeirismo e por obscenidade. Curandeirismo, porque ele aplicava, e isso era muitíssimo mal visto pela diocese da época, na cidade em que ele estava, e pelos líderes religiosos, porque ele aplicava os elementos esotéricos na cura de outros indivíduos, e obscenidades por conta da sua interpretação marcadamente sexual das escrituras sagradas, dos ensinamentos de Jesus e da própria tradição gnóstica ocidental. Então este é um ponto também significativo. Entretanto foi libertado logo na sequência e prosseguiu os seus estudos. Ele cria o chamado movimento gnóstico cristão universal, que foi se desdobrando depois da sua morte em diferentes
fraternidades, associações, seja como for, estes movimentos que têm a sua raiz em Samael Aun-Weor, eles trazem cada um à sua maneira, a sua própria linguagem e tradição, este conhecimento e perpetuam esta visão do mestre Samael. E aí, dignos, entramos nos dois pontos importantes. Em primeiro lugar, a magia sexual gnóstica e depois o fato dele ser Buda Maitreya. Bem, no que tange a magia sexual de Samael Aun-Weor, eu sempre posiciono que se deve ir com cuidado, que se deve ir com certo vagar neste contexto, porque, muito embora os seus conhecimentos, principalmente publicados, dados a lume no Matrimônio Perfeito, livro de Samael Aun-Weor, que também indico, e noutros livros, tenham um grande peso e sejam significativamente poderosos e relevantes e úteis, entretanto, por vezes eles têm um peso um tanto quanto desnecessário e desigual quando comparado com outras tradições. Dentre outros elementos, por exemplo, Samael vai dizer que o indivíduo iniciado, a iniciada, nunca deve derramar o líquido seminal, que se deve ter um trabalho absoluto, perpétuo, contínuo, infindável sobre esta energia, elemento que não combina com a própria tradição quando nós vamos verificar as questões taoístas, as tradições de natureza esotérica que vão trabalhar com as questões da própria energia sexual, há de se ter uma certa parcimônia, ou seja, se estabelece períodos de contenção, de sublimação, da alquimia interna, de contenção dos líquidos seminal e de sublimação pela Kundalini. Nós já tratamos disso em outros vídeos e em outros estudos, mas isto não deve ser levado a ferro e fogo de maneira permanente e inelutável na vida do indivíduo, sob pena de fazer com que ele se perca em seus caminhos internos e alcance graus um tanto quanto desequilibrados desta mesma energia. Portanto, há que se trabalhar com parcimônia. Então, leia sim Samael Aun-Weor, trabalhe e estude, verifique se você tem ou não afinidade com esta corrente, mas sempre com bom senso, com tranquilidade, equiparando este conhecimento dado pelas mãos do mestre Samael com outras correntes. O nome Samael também é interessante, porque Samael, sempre recebo essa questão quando se comenta sobre Samael, mas Samael não é nome de um demônio? Vejamos que Samael, sim, significa cegueira de Deus. Já estudamos que quase sempre quando se tem esse elo no início, não é? Nós temos aí o significado de Deus, então é o anjo da cegueira divina, etc. Mas Samael aqui, Samael Aun-Weor, é justamente o anjo que ressurge das sombras, que ressurge da lama, ou seja, é o processo de renascimento, tal como a fênix que se levanta das próprias cinzas, gloriosa e refulgente. E o fato dele ser Buda Maitreya, vejamos que ele próprio vai se reconhecer como um Buda da nova era. Buda Maitreya é uma expressão que tinha sido prometida por Helena Petrovna Blavatsky em A Doutrina Secreta, mas que na verdade ele não é o único, isso vai ser incorporado em diferentes indivíduos. Já demos aqui nossa opinião quando falamos sobre Krishnamurti, o Buda da nova era, que na minha opinião o que melhor sintetiza o Buda Maitreya da nova era, da era de Aquário, é o próprio Krishnamurti, isso em 1922. Conforme foi profetizado por Charles Leadbeater e Annie Besant. Entretanto, dignos, temos que ter uma visão de que, na verdade, existem diferentes indivíduos, não só o próprio Krishnamurti, como a sua maneira também foi Aleister Crowley, que é o chamado profeta da nova era, bem como também outras personalidades como Sai Baba e o próprio, que podemos falar no futuro sobre Sai Baba, e o próprio também Samael Aun-Weor, que o seu próprio modo é um dos avatares, um dos Budas, um dos mestres, um dos profetas da era de Aquário. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes temas de estudos biográficos e de correntes iniciáticas do Ocidente no futuro. Paz profunda.